à noitinha, penso de novo em ti. Senhor, agradeço o teu amor que tu tens sempre por mim. Sinto de novo o teu carinho, envolvendo-me com alegria. E sempre que faço bem, volto a sentir-te mais perto. De novo me tocas com a tua luz, iluminando o meu ser. Senhor, eu sei que tu estás sempre perto, sempre que faço bem. Sempre que penso em ti, Senhor, sinto a tua presença. Das águas do mar às estrelas no céu, sinto em mim tua presença. Das águas do mar às estrelas no céu, sinto em mim tua presença. Canta o sol da nova era e a primavera volta a brilhar. Chegou a hora de tudo mudar e todos vão aprender a saber bem amar. Todas as coisas que o Criador nos dá para crescermos sempre, sempre, sem parar. Todas as coisas que o Criador nos dá para crescermos sempre, sempre, sem parar. Canta o sol na nova era e a primavera volta a brilhar. Chegou a hora de tudo mudar e todos vão aprender a saber bem amar. Com o Evangelho do Mestre Jesus, faremos de cada dia um dia de luz. Com o Evangelho do Mestre Jesus, faremos de cada dia um dia de luz. Faremos de cada dia um dia de luz. Faremos de cada dia um dia de luz. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, para navegar no mar e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. De Sagres
muçulmana e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. O céu estrelado é o nosso guia, nossa fé em Deus confia, venceremos todos os medos com coragem e alegria, sob a égide de Elim. Cruzaremos todos os mares, desfraldando ao vento a bandeira do Evangelho imortal. Levaremos a toda parte a esperança de um novo dia. Com Jesus faremos vibrar os corações em harmonia. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, para navegar no mar e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Nesta noite, Senhor, eu vou cantar a tua luz. Quero estar pertinho de ti. Obrigado por este dia, obrigado pela tua bondade, pelo mar e por todas as estrelinhas. Obrigado pelo sol, obrigado pelo céu, obrigado, Senhor, pela luz do teu amor. Obrigado pelo sol, obrigado pelo céu, obrigado, Senhor, pela luz do teu amor. Obrigado pelo sol,
Esperamos que tenham gostado. Como o Paulo disse, as candidaturas estão disponíveis, as audições são marcadas depois e ele quer arranjar 200 ou 300 pessoas para o Coro Nacional, não sei bem que os médicos. No mínimo. Depois vai para o Teatro São Carlos Costa. Se alguém recebeu este apelo, é interessante porque este projeto em volta da música, que é através da canção, que é do instrumento, tem dado provas de que, na realidade, as pessoas têm aderido e têm servido dela de união, de unificação. Eu vou já chamar o Divaldo para aqui, portanto, estás a mandar falar, eu já sei. Divaldo, por favor, vai continuar. Depois deste ato musical, poderíamos encerrar o nosso seminário, porque levaríamos a mensagem rica de vibrações harmônicas. Foi Leon Denis, o notável colaborador de Allan Kardec, verdadeiro poeta em prosa da doutrina espírita, quem primeiro escreveu uma obra magistral a respeito do espiritismo e da arte. Aliás, Allan Kardec teve a oportunidade de dizer, da mesma forma que houve a arte pagã e a arte cristã, momento chegaria em que apareceria a arte espírita. Porquanto poderemos contar com a inspiração das musas, as mesmas que no passado enriqueceram de beleza a terra, nos vários ramos da beleza. Então, este é o momento da arte espírita. E como a música é uma das filhas diletas da harmonia, que é filha de Zeus e de Elétera na mitologia grega, aplaudimos este esforço como outros, que vêm sendo realizados em favor de algo que possa substituir a balbúrdia musical, que desperta as paixões vis e convida o indivíduo aos pântanos da alma, na expressão muito feliz do psicólogo James Hollis. A depressão, portanto, que aflige a tantas criaturas, tem hoje na Terra um aspecto pandêmico, porquanto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem 360 milhões de depressivos crônicos diagnosticados. E o notável escritor, jornalista do The New York Times em Nova York, ele assevera com propriedade, já que é um depressivo crônico, que existem nos Estados Unidos aproximadamente 200 terapias diferentes para este flagelo da sociedade. E sendo ele uma vítima que passa pelas diferentes fases que foram identificadas pelo psiquiatra alemão Dr. Emílio Kraepelin, aquela de caráter venal, profundamente amarga, melancólica, e aquela que leva à euforia, portanto, às depressões unipolar
O indivíduo pode estar eufórico, excessivamente eufórico, e se encontra no estado de depressão. Ou pode estar numa tristeza profunda, irreversível, e é outro aspecto da depressão. Mas ele pode passar pelas duas fases, ter a angústia e, ao amanhecer, estar sorridente, jovial, otimista, sonhador, com um pouco de exagero. É a depressão bipolar. Numa das minhas conferências na cidade de Hamburgo, na Alemanha, chamou-me a atenção um paciente que estava em cadeira de rodas, trazendo soro preso ao braço e assistido por 2 enfermeiros. No rápido olhar, era possível identificar-se-lhe a depressão profunda. O nosso tema era exatamente esse, na universidade daquela cidade. Realizamos o tema com um pouco mais de técnica, tendo em vista o meio acadêmico. E ao terminar, com o nosso intérprete, Edith Burkhardt, fomos conversar com aquele paciente. E ele então contou-me a sua história depressiva. Estava estudando medicina e teve um grande choque emocional decorrente de uma altercação com o professor. Não tendo ele o desejo de entrar numa luta quase corporal, deglutiu o conflito, introjetou e, próximo à formatura, ele teve um surto. Porém, o seu surto foi eufórico. De repente, ele acordou, sentindo-se que era o Superman. As suas forças pareciam multiplicadas. Era o mito americano do chamado Homem de Aço, que fez, para mostrar à família e a todos que ele era portador de uma força sobre-humana, ele dirigiu-se à estação ferroviária e aguardou quando uma composição se aproximava. E naquela velocidade já diminuída, porém com toda a força da carga, ele atirou-se aos trilhos e enfrentou a locomotiva. Era impossível frear e, como de esperar-se, ele foi atirado à distância e arrebentou vários ossos, teve vários traumatismos, felizmente, nenhum craniano. Levado de emergência ao hospital, inconsciente, começou a receber as terapêuticas que exigiam aquele processo danoso. E 1 ano depois, quando teve alta, ele se apresentava com a depressão melancólica. Durante todo o período do tratamento, a depressão melancólica instalou-se-lhe. E ele ficou agora sob segurança, porque a cada instante sentia a volúpia de suicidar-se. No entanto, alguém recomendou-lhe a terapêutica alternativa do magnetismo, a aplicação de passes magnéticos, da bioenergia, e inevitavelmente falaram-lhe de espiritismo e da interferência dos espíritos em nossas vidas, com os danos e os benefícios de que são portadores. No seu caso, típico, tratava-se de uma obsessão. Aquele surto eufórico era nada mais do que o excesso de dopamina no cérebro, levando quase a um surto esquizofrênico dentro da patologia do poder. Mas logo passada aquela emoção e a quase tragédia, ele começou a experimentar a perda da dopamina, da serotonina e entrou na depressão profunda. Conversamos mais ou menos 1 hora e eu lhe recomendei os 5 pontos capitais de Carl Gustav Jung,
na psicologia analítica. Primeiro, auto-amor. Depois, direito a viver. Terceiro, não se tornar mártir. Quarto, querer colocar em si que era filho de Deus e autoconvencer-se. Olhar-se no espelho, detidamente. Procurar penetrar no inconsciente através dessa visão no espelho. E ele me contaria no ano seguinte que depois dessas experiências ele via projetada a sua face conhecida e uma estranha face muito semelhante à dele, detestável. Então ele tinha vontade de reagir, de esmurrar o espelho, mas estava numa situação de locomoção difícil. Ainda não estava totalmente senhor dos movimentos, na cadeira de roda, como eu o conheci. Mas continuamos. E nesse segundo ano, ele agora já com a mente desanuviada, com o sentimento de perdão pelo professor, porque o auto-amor faz que nos libertemos da autocompaixão, ao mesmo tempo dos ressentimentos. Porque quem carrega ressentimentos, carrega uma brasa na mão para jogar naquele que lhe causou o mal. É um provérbio indiano. Mas enquanto carrega a brasa, a mão está queimando. O ideal ao amar-se é poupar-se a queimadura. E ao poupar-se a queimadura, tem que tirar o móvel do ressentimento. É uma coisa óbvia. E ele começou a auto-amar-se, a dizer-se que tinha o direito de ser feliz e voltar à medicina, apesar daquele atrito com o mestre, que continuava na universidade. Ele procuraria uma outra universidade, requeriria a transferência e continuaria o seu curso, só que agora ele ia interessar-se pelo estudo da psiquiatria, para melhor entender os desvãos da psique, os pântanos da alma. No terceiro ano, ele já estava sem o soro, sem os 2 enfermeiros, conduzido pela genitora, que lhe empurrava a cadeira de roda, porque os danos foram muito graves. Houve uma relativa recuperação óssea, mas não a ponto da estabilidade inicial. Por fim, no 4º ano, para minha grande surpresa, ele apresentou-me o seu diploma de médico e de preparatório para fazer o pós-graduação em psiquiatria. Continuamos a corresponder-nos e no ano passado, 10 anos depois, ele é um dos melhores psiquiatras de Hamburgo, na Alemanha, porque ele aplica a técnica do grande psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Então ele apresenta também a tese de uma notável psiquiatra, através deste exame profundo do ser, da sua busca da realidade, havendo aplicado 10 valiosos anos da sua vida, estando agora com 35 anos de idade e vários anos pela frente, melhor dizendo, a imortalidade que o aguarda, saudável, rico de esperança. Então a depressão é naturalmente esse processo de transtorno de comportamento que nos afeta a todos nós. Então diz o autor a quem me referi do livro O Diabo do Meio-Dia, o jornalista americano, que a depressão é tão curiosa. E ele diz numa blague, se 10 pessoas estiverem juntas, 3 já foram depressivas. 3 são depressivas. 3 serão depressivas. E aquele que sobra não vai aguentar.
fica depressivo também. Porque muitas vezes passamos pelo processo da depressão leve. É aquele sintoma, como se fosse uma gripe, de fácil curação. O curativo, o restabelecimento. Mas a opinião não é minha. É do teólogo alemão Anselm Griem. É um notável psiquiatra. E é teólogo. E ele faz a análise dos 3 ciclos da depressão. Se a pessoa é meio pessimista e está sempre embaixo, como se diz cá em Portugal, ele é um depressivo, que se não dá conta. Se a pessoa, por exemplo, tem a síndrome da melancolia continuada, é uma depressão inibida, que se pode tornar uma depressão agitada, a euforia, ou uma depressão disfarçada. Ele é uma autoridade em psiquiatria. A depressão disfarçada é curiosa. A pessoa faz tudo para fingir que é feliz, mas quando está sozinha, entra em depressão. A preocupação é com a projeção da imagem, para poder provocar inveja nos outros, porque a pessoa tem inveja do bem-estar dos outros. É, portanto, o jogo psicológico. E tem, então, a depressão bipolar, em que se apresentam as 2 facetas. De repente, o paciente está em casa, melancólico, as janelas fechadas, e eu recomendo aos familiares de depressivo que esteja no quarto de janela fechada, que arranque a janela, para que entre a luz, para que a luz do sol possa realizar o seu mistério de fixar as substâncias orgânicas, as vitaminas, e trazer uma grande claridade, porquanto Francesco Bernardone, depois de prisioneiro na guerra e retornado à casa, passou um largo período de depressão. Vemos, portanto, que ser depressivo é quase elegante. Estamos em muito boa companhia. Shakespeare, quando nos apresenta o Hamlet, é o biótipo da depressão. A roupa negra, olha do seu palácio na Dinamarca a charneca, toma de um crânio humano e interroga: to be or not to be? Ser ou não ser? Eis a questão. Ou, em um outro delírio, morrer, dormir, sonhar, talvez, quem sabe, são as expressões muito típicas da depressão. E eu li oportunamente em Shelley, esse lindo poeta, também depressivo, uma reflexão dele. Todos dizem que nós somos vivos e que sonhamos. Eu começo a perguntar-me se eu não estarei sonhando e, de repente, com a morte eu vou acordar. Então, a depressão, que tem sido celebrizada, Virginia Woolf, a grande dramaturga americana, que deixou peças de teatro extraordinárias, era depressiva. E era depressiva bipolar. Quando ela teve o surto da euforia, ela falou sem parar 3 dias e 3 noites até morrer de exaustão. Fazendo uma paráfrase, eu li oportunamente que Fidel Castro, quando estava no auge do poder, enunciava discursos que demoravam 8 horas. E eu acreditei que era uma depressão eufórica, porque era o ditador no auge da euforia, o que foi imitado pelo seu companheiro da Venezuela, que eu respeito a memória e ninguém sabe o nome. Desta forma, a depressão também foi uma grande amiga de Leon Tolstói e particularmente de Dostoiévski. Dostoiévski,
que também enveredou pela ebriez, embriagando-se no álcool, deixa-nos uma obra monumental, que ao mesmo tempo é trágica, por outro lado também é lírica. No seu livro O Idiota, ele coloca na boca do príncipe, que é uma das personagens centrais, uma frase rica de beleza: a beleza salvará o mundo. Somente a beleza pode salvar o mundo. E Solzhenitsyn, que se fez célebre no século passado, porque lançou um livro, O Arquipélago Gulag, narra que ele era comunista. E aos 25 anos de idade, estando em Moscou, ele referiu-se a Stalin de uma forma jeitosa, porém não respeitável para um ditador cruel. Chamou Stalin de os bigodes. E isto resultou sendo penalizado em 8 anos na Sibéria. Mas então ele escreverá antes do arquipélago Gulag: nada melhor para dignificar o indivíduo do que um bom período de depressão, em que ele tem ocasião de pensar, de autoanalisar-se. Não a depressão como fuga, mas a depressão como perda de valores falsos a que atribuíamos valor. E ali, na Sibéria, ele encontra Jesus Cristo e torna-se eminentemente cristão. Ao escrever o Arquipélago Gulag, o jornal The Times, de Londres, escreve que foi uma das maiores obras do século XX. Deste homem que diz o que falou Dostoiévski a respeito da beleza é uma verdade. Se nós procurarmos encontrar a beleza que está nos nossos olhos e não no objeto contemplado, a depressão bate em retirada. Então é necessário que coloquemos o colírio do otimismo em nossos olhos, embora a angústia esteja em nossa alma. Já que os olhos são as janelas da alma, como poeticamente foi transmitido, se colocarmos o colírio do otimismo, portanto, querer, passaremos a ver o mundo não mais com as tintas negras da depressão, senão de uma maneira positiva, sonhadora. E nesse aspecto, celebrizou-se nos Estados Unidos o notável psiquiatra Milton Erickson. Milton Erickson era um depressivo e por isso mesmo ele se dedicou a estudar profundamente a depressão nele próprio. Era um mestre de Harvard e para poder melhorar a saúde, porque tinha outros problemas orgânicos, ele foi transferido para quase o deserto e ficando numa região muito quente e estando quase impossibilitada a sua genialidade de preparar o mestrado, doutorado, pós-graduados, esses alunos iam à sua casa em Phoenix, no Arizona, para que o mestre, apesar da depressão, preparasse-os para a vida. E na sua autobiografia, ele conta que teve um colega que era um ébrio contumaz e resolveu dialogar com este ébrio para que ele se libertasse daquela situação deplorável. E aplicou-lhe a técnica que ele criou, a arte de contar histórias. É curioso notar que Milton Erickson desencarnou já há alguns anos e, na atualidade, a nova psicoterapêutica, a bem moderna, propõe as parábolas de Jesus como terapia para a depressão. A pessoa pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, bem se vê, não iria recomendar outro, e lê uma parábola, a parábola do filho pródigo, e começa a pensar profundamente nessa parábola e procura identificar-se com o filho pródigo. Saiu da sua casa para as terras estrangeiras e esbanjou
os bens que seu pai lhe concedeu. E de repente estava comendo com os suínos a alfarroba, que é algo de difícil deglutição, que somente os suínos conseguem quebrar a casca e raspar aquela pequena crosta. É a depressão. Mas ele se lembra que tem um pai, que seu pai é generoso, e ele volta para casa. O que é lindo nessa parábola, e a mim muito me comove, é a narração de Jesus. Quando Jesus diz que o pai olha e o vê chegando. Esse detalhe que passa desapercebido, e eu já constatei interrogando pessoas, para mim é de um significado profundo. O pai sabia que o filho ia embora, mas todo pai sabe que um dia o filho volta. Por isso, pais nunca fechem as portas aos filhos rebeldes. Eles se vão. Um dia também eles se tornarão pais. E saiu no Brasil uma anedota muito curiosa. Quando nós temos 10 anos de idade, principalmente o rapazito, ele diz: papai é um sábio. Papai sabe tudo. Quando ele tem 15 anos, ele diz: o velho às vezes sabe alguma coisa. Quando ele tem 25 anos, ele diz: o velho está ultrapassado, é um dinossauro, não sabe nada. Quando ele completa 35 anos, ele diz: não é que o velho sabia alguma coisa. E quando ele completa 50, ele diz: papai era um sábio. Porque ele passou pelo ciclo natural, não do envelhecimento, mas da sabedoria. E então aquele pai que havia visto seu filho partir, deixando-o depois de receber a herança que legalmente lhe pertencia, vivia sempre olhando pela janela. E Jesus disse que quando o pai o vê, corre a abraçá-lo. Foi o pai quem o recebeu, não foi ele quem chegou ao pai, porque Deus é o nosso pai. E esse pai é todo amor, está sempre esperando uma mudança em nosso comportamento para receber-nos com bem-aventuranças. Então o pai recebe-o e de imediato olha-lhe os pés, porque entre os judeus, pés descalços era um sinônimo de escravidão, como entre os romanos. Daí as opercatas célebres romanas. De imediato o pai diz aos servos: tragam-me pantufas para cobrir os pés, e o anel, a aliança, que não deve faltar nunca entre as criaturas. Tragam-me o manto vermelho, porque era uma característica de honradez, de uma boa posição social. Elogia o filho e manda matar o novilho, aquele que estava preparado para uma festa. É o momento quando Deus nos inspira e nós deixamos a palidez, temos uma descarga de adrenalina, vem a cor da face e nós podemos dizer: estou vivo, estou recebido pelo meu Pai Celestial, eu tenho direito a viver. E naturalmente nós nos recompamos, deixamos de ser escravos, calçamos as sandálias, as pantufas da autoconfiança, cingimos-nos com a aliança divina através da fé inabalável. Mas ele tinha um irmão, e o irmão estava no campo. Quando o irmão chega do campo, vê que a casa está em festa, os instrumentos surdos, os pífaros, as flautas tocavam e as pessoas rejubilavam-se. O irmão que estava no campo chega e pergunta ao servidor: o que passa? E o servidor disse: teu irmão veio. Estava ele longe, veio, e o teu pai recebeu com festa. O ciúme, a ave negra da inveja, do ressentimento, diz: mas como? Aquele ingrato voltou e fica magoado, recusa-se a participar da festa. E isso é tão típico de nós. Se alguém está chorando, às vezes nós temos compaixão. Mas se alguém está feliz, está sorrindo, temos inveja. Ser solidário na dor, às vezes é comum. Mas ser solidário na alegria, nem sempre.
Porque o nosso sentimento de inferioridade logo rotula. Ah, está contente, vamos ver quanto tempo dura. Se a pessoa está economicamente bem, por certo não foi honestamente. É a inferioridade, a inveja, as más inclinações. O pai, sabendo que ele se recusava a entrar, foi buscá-lo. Meu filho, teu irmão voltou. Sim, o ingrato. Mas eu tenho te sido fiel. Eu tenho trabalhado de sol a sol. Eu tenho estado contigo a cada hora do dia, a todos os instantes. E tu preparas o novilho para ele. A mim nunca me deste sequer um bode para comer com os meus amigos. E a ele tu dás o melhor. E o pai, todo sabedoria, não se ressente, diz com ternura: meu filho, o que é meu é teu. Isto é muito profundo, porque a volta do filho pródigo magoa seu irmão, não porque ele voltou, porque poderia querer a herança que já era dele. Porque já que recebeu sua parte, se foi, o resto que ali estava era dele. Não ficou por amor ao pai, mas sim por amor à herança. Muita gente é muito carinhosa quando os pais estão velhos, então internam com muito carinho para ficarem livres e para herdarem, receberem o espólio. E chora. Outra vez no Evangelho nós vamos ver isto. Quando o moço rico diz: Senhor, eu quero seguir-te, mas tenho que enterrar o meu pai. E Jesus lhe redargui: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, isto é, deixa aqueles que estão aferrados à carne, aos não valores, o cuidado de atenderem aqueles que estão no mesmo nível. Quanto a ti, vem e cuida do reino dos céus. Então parece que Jesus estaria contra um filho enterrar o seu pai. É que Jesus sabia da intenção dele. Ele não ia enterrar o pai, ele ia prantear o pai para ter direito à herança. Porque nas leis israelitas de então, se o filho não pranteasse muito, não estivesse ao lado, não tinha direito à herança. Então há umas certas sutilezas psicológicas e legais que, para entendermos o Evangelho, deveremos penetrá-las. Mas então o pai é sábio, diz: o que é meu é teu. Mas o teu irmão estava morto e agora vive. É uma parábola. Joana de Ângeles completa a parábola dizendo: e o irmão ciumento se foi para poder estar com aquele irmão que chegava. Mas o irmão que chegava voltou sábio depois da depressão. Depois da dor, ele sabia o que era dor. Porque é muito fácil falar teoricamente da dor. E é muito difícil experimentá-la nas carnes da alma. Então aquele que se iludiu, ajoelha-se, pede-lhe perdão e diz: não necessito nada, não quero nada, quero ser apenas um servo de meu pai e teu, para ter direito digno ao pão diário. E o irmão reparte seus bens com aquele que teve a lição tão elevada de humildade. Então recomenda Milton Erickson e uma elite como Eckhart Tolle, Elizabeth Kübler-Ross, como também Viktor Frankl, e toda uma elite hoje de psicoterapeutas, a leitura com reflexão da parábola do Evangelho. Cada dia uma parábola. E Milton Erickson narra a história também de uma abadesa. Essa mulher notável dirigiu um monastério e teve um derrame cerebral aos 50 anos. Logo ficou inválida. E ao ficar inválida, ela fez uma depressão, como consequência inevitável daquela invalidez precoce. Tentou-se toda e qualquer experiência psiquiátrica. E ele foi chamado. Foi chamado, visitou-a e perguntou-lhe qual era a razão da sua depressão, da sua angústia. E ela disse: eu tenho que morrer, porque eu sou uma inútil, sou uma carga pesada ao monastério.
ao que ele lhe redarguiu: mas a senhora é mais egoísta do que eu podia imaginar em se tratando de uma abadesa. E ela reagiu: mas como? Como sou egoísta? Sim, a senhora está inválida para os movimentos, mas não está inválida para a palavra, para a escrita. Já que a senhora não pode administrar a sua comunidade, procure levar a sua experiência àquela que a substitui, se é que ama a sua congregação. Ama a sua congregação o ao posto em que estava na congregação. E ela tem um choque, porque ela pensava que agora inútil era uma pessoa pesada naquela congregação tão valiosa. E ele sacode-a nas raízes. A senhora tem que pensar na congregação. Escreva a história da ordem. Coloque no papel a experiência, tudo aquilo que pode ser útil a tornar a ordem permanente depois da sua morte. Porque a senhora não é a dona da agremiação. A senhora foi um instrumento de que Deus se utilizou para criar, para a posteridade. E ela então, de repente, descobre a vantagem de estar naquela paralisia. Porque ele lhe diz: a senhora está num quarto com todo o conforto. Antes estava numa cela. A senhora tem o sol que aqui se adentra. Dispõe dos recursos para a meditação. Então, saia do egoísmo e procure ser útil aos que vêm depois. É notável essa colocação de Milton Erickson. Mas com aquele colega que era um ébrio com Tomás, ele narra pequenas histórias para desviar o pensamento da chamada monoideia, aquela ideia fixa da depressão. E, por fim, depois de uns 6 meses de psicoterapia com o paciente dentro da sua casa, este restabelece-se. E como Milton Erickson não era um homem rico, dispunha do salário de professor universitário apenas, o colega vai trabalhar e um dia vem com um cheque de alto valor e diz ao seu terapeuta, seu psiquiatra: aqui está a minha retribuição. E ele responde com certa alegria: não me devolva nada. Se você tem um pouco de gratidão, faça por outrem aquilo que eu estou fazendo por você. E deixou este legado fantástico para a posteridade. Então, nós temos o dever de lutar contra esse transtorno, porque a depressão não é uma doença, é um transtorno. Da mesma forma que a esquizofrenia, que o autismo, que a hebefrenia, a catatonia, não são doenças tecnicamente, são considerados transtornos mentais, porque a mente não adoece. A mente é o espírito. O cérebro é o órgão pelo qual o espírito se manifesta. E como o cérebro apresenta transtornos nas neurocomunicações, a pessoa não é um doente mental. É chique, é um transtornado mental. Então eu acho elegantérrimo como está com o transtorno depressivo bipolar da afetividade. Olha que diagnóstico bonito, tão bonito que provoca inveja. E então, esse mesmo Milton Erickson vai convidado para visitar uma dama que era depressiva crônica. Mas havia uma condição: pedia-se-lhe que não dissesse nada a ela, porque as pessoas somos curiosas. Nós detestamos psiquiatra, psicólogo, psicanalista, pelo menos no Brasil. Aliás, é o latino-americano. E o brasileiro tem horror de dizer que tem um psiquiatra, que vai um psiquiatra e etc. E certo dia, eu estava atendendo um amigo que me dizia: Divaldo, eu estou com uma obsessão profunda. E eu percebi que não era uma depressão, era um transtorno de natureza psicológica. Com muita habilidade, eu digo: olha, eu lhe aconselho tomar os passes, sim, serão muito úteis. Porém, se fora eu, iria visitar um psicólogo,
E ele reage, mas Divaldo, você acha que eu sou louco? Eu digo, não, mas vai ficar. Portanto, antes de ficar, procure o apoio psicoterapêutico, porque o psicólogo é um amigo experiente. Aquilo que para nós é novidade, para ele é trivial. O psiquiatra é um amigo também que tem a experiência desse problema que se repete a miúde. Ele vê a cada momento pessoas com tais e quais características que tipificam um transtorno esquizofrênico, um transtorno de tal ou qual natureza. O que nos causa espanto para ele é trivial. Então, é natural e seria ideal que pudéssemos fazer um check-up psiquiátrico, psicológico, uma vez por ano, para ver como é que anda a nossa cabeça, para ver como é que anda a nossa emoção. Porque nós vamos desequilibrando devagarzinho, dentro de casa. Nós não notamos, a família não nota, e vamos ficando acostumados. Mas quando encontramos um velho amigo, que há muito tempo não víamos, o amigo nota que nós estamos algo desparafusado. E então ele diz, mas o que é que se passa com você? Nada, cara, estou muito bem, está tudo legal, qual é o caos? Nós dizemos, não, nada, que eu estou lhe achando um pouco diferente. Esse diferente já viu, pode dizer que ele está um pouquinho tantã. Daí a proposta da doutrina espírita, para que nos amemos, para que cuidemos de nós. Porém, o espiritismo vai além. A psiquiatria, as doutrinas psicológicas, conseguiram mapear o cérebro de tal forma que na década de 1990, 2010, pediram ao presidente da República dos Estados Unidos, o célebre George Bush, para que fosse considerada aquela década como a década do cérebro. Pareceria que o cérebro estava totalmente decodificado. E, em realidade, nesse período, os grandes equívocos a respeito do cérebro haviam desaparecido, porque as neurociências, ao lado da neurofisiologia e da psiquiatria, havia penetrado no âmago da massa espardo-cinzentada. Mas, curiosamente, a cada momento, quando nós nos submetemos às tomografias computadorizadas com emissão de pósitrons, descobrem-se áreas nobres ainda não descobertas. Recentemente, psiquiatras brasileiros trouxeram à Pensilvânia um grupo de 10 médiuns para serem submetidos a estudos graves de topografia, a célebre experiência PET, com emissão de pósitrons, uma substância de alto teor de micropartículas atômicas. E então se fazia o estudo do médium no estado de lucidez, do médium em transe, do médium no fenômeno da psicografia, da psicofonia. E foram registradas as áreas nobres, onde ocorrem modificações estruturais do nosso cérebro, principalmente no neocórtex, na área da pineal, as áreas nobres do ser, pelas quais entramos em comunhão com o mundo transcendental. E que ocorreu depois daquela época da década do cérebro? O manual de doenças retirou a mediunidade do esquema de patologia. Ser médium agora é um pouco honorável. Já não tem mais o perigo de alguém dizer assim, mas é uma doença no DMS. Não. O transe agora merece estudos científicos. E, muito curiosamente, a Associação de Psiquiatria Norte-Americana estabelece que o transe é um estado de consciência elevada. Que beleza, né? Quando antes era uma patologia, no qual espíritos podem comunicar-se com as criaturas humanas. E a Organização Mundial de Saúde mudou de definição. Antes, saúde
era o resultado de 3 elementos: bem-estar psicológico, harmonia mental e equilíbrio de natureza orgânica. Acrescentaram mais 2 itens: bem-estar socioeconômico e bem-estar espiritual. Equivale dizer que nesse bem-estar espiritual, a saúde espiritual não é psíquica, porque já está o mental, o emocional, o físico, o econômico, social e, acima de tudo, o espiritual, o ser que somos, eliminando-se o capítulo das obsessões, de que iremos falar após um pequeno intervalo de 15 minutos suíços, não portugueses. Então teremos 15 minutos.